A gente chegou num estágio bastante avançado aqui do TypeScript. O momento em que a gente se encontra não é para qualquer um. O que a gente vai ver agora se chama tipagem recursiva. É quando a gente chama uma tipagem dentro de si mesma e quando uma tipagem retorna a si mesma. A gente pode até fazer uma analogia às funções recursivas do JavaScript, onde a gente vai ter uma função que chama ela mesma dentro dela mesma. E ela também pode retornar si mesma dentro de si mesma. Se você não conhece funções recursivas, eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre isso no meu curso completo de JavaScript em Node.js. Mas vamos falar agora aqui sobre as tipagens recursivas. Eu já devo ter mostrado aqui para vocês esse tipo aqui, ó, o JSON velho, onde a gente tem string, number ou boolean. Então eu criei aqui uma variável e determinei que o tipo dela é o JSON velho. Então o que a gente pode passar aqui pode ser tanto uma string, quanto um number, quanto um boolean. Mas imagine que eu queira passar um array de strings. Eu não posso fazer isso, porque um array de strings não é uma string. Então, o que eu teria que fazer para o meu JSON velho também aceitar aqui um array de strings? Basta eu vir aqui e colocar que ele também aceita um array de strings, e agora ele para de dar erro. Mas e se eu quiser passar um array de numbers? Venho aqui no meu union type e coloco um array de numbers. Mas e se eu quiser passar um array de numbers e strings? Ele não vai me deixar. Então, ao invés de eu ficar definindo aqui todos os possíveis tipos que eu posso pôr, como eu já determinei aqui inicialmente que o meu JSON velho pode ser string, number ou boolean, eu posso dizer também que o meu JSON velho pode ser string, number ou boolean array. Então, nesse momento, eu criei uma tipagem recursiva. Eu determinei que o JSON velho ele pode ser string, number ou boolean, então isso automaticamente se tornou o meu JSON velho. Então, quando eu peguei e trouxe ele para cá, eu estou determinando ao mesmo tempo que ele também pode ser um array de string, number ou boolean. Mas isso a gente fez automaticamente através de uma recursão. Então agora eu posso passar aqui um array tanto de string, quanto de number, quanto de boolean, todos ao mesmo tempo, ou um só de cada vez. Ou até mesmo eu posso passar um outro array aqui dentro de string, number ou boolean, né? Porque isso aqui se tornou infinito, então eu poderia criar infinitos arrays aqui dentro que ele não reclamaria, né? Mas estamos falando de valores JSON e todo valor JSON também pode ser um objeto, né? Então como que eu faria isso? Eu posso dizer que o nosso JSON velho pode ser string, number, boolean ou JSON velho array ou um objeto onde a chave vai ser uma string e o valor vai ser um JSON velho. Dessa forma, eu posso passar qualquer valor aqui, né? Então, eu posso criar um objeto qualquer aqui, ó, um name, por um rinco. Inclusive, posso criar o meu package JSON, né? Vamos por aqui um type module, vamos por aqui um scripts, e aqui dentro também posso abrir um objeto, né? Porque como o valor do meu objeto também pode ser um JSON velho, e o JSON velho também é um objeto, eu posso pôr um outro objeto aqui dentro, né? Então, posso pôr aqui nosso TypeScript, e aí eu ponho a versão do TypeScript aqui, né? Ou posso pôr até mesmo número, né? Ou ponho um booleano, ou ponho um array aqui. Obviamente pode ser de qualquer tipo. Tudo aqui ao mesmo tempo, né? Bom, esse foi um exemplo muito simples de tipagem recursiva, mas vamos dar uma complicada um pouquinho. Vamos utilizar tipagem condicional também dentro da tipagem recursiva. Eu vou pegar aqui o tipo do meu package JSON, né? Então, a gente vai ter aqui a definição de todas as propriedades aqui do nosso package JSON. E eu vou criar aqui o partial package JSON. E aí eu vou utilizar o meu tipo utilitário partial, passando o meu package JSON aqui. Mas vocês notam uma coisa. Se vocês lembram, o partial ele vai definir todas as propriedades superficiais do nosso objeto que for passado aqui no genérico como opcionais. Então, name, type, main, scripts, dev dependencies são todos opcionais. Mas scripts tem um objeto dentro e ele não foi passado pelo partial. Então, build, dev e start ainda são obrigatórios. E no nosso dev dependencies acontece a mesma coisa. Então, se eu tentar criar um objeto com essa tipagem, vocês vão ver aqui que eu posso passar o name qualquer. As outras propriedades não são requeridas, porém, se eu passar um scripts, a hora que eu abrir esse objeto, eu sou obrigado a passar build, dev e start, né? Porque está na tipagem que é obrigatório essas propriedades. Mas e se a gente pudesse criar uma tipagem que define como partial qualquer objeto aninhado que a gente passasse como genérico? Eu vou deixar isso aqui comentado para a gente poder fazer isso. Esse aqui também. Eu vou criar um tipo chamado nested partial. Nele a gente vai receber um tipo genérico que pode ser um objeto e o nosso nested partial vai retornar aqui um objeto onde a gente vai ter uma chave nas chaves do nosso objeto que a gente está recebendo aqui. Eu vou definir
que essa propriedade é opcional, colocando aqui a nossa interrogação. E aí, aqui dentro eu vou fazer uma checagem. Eu vou pegar a propriedade dessa chave aqui no nosso tipo genérico, que é um objeto, e eu vou verificar se essa propriedade estende um objeto. Olha que legal, se estender, eu vou chamar novamente o meu nested partial para definir o tipo aqui dessa propriedade. E aí eu vou passar ela própria como genérico aqui do nosso nested partial. Agora, se essa propriedade não estender um objeto, eu só retorno ela, né? Porque ela já vai estar aqui como opcional. Deixa eu descomentar isso, nosso partial package JSON, eu vou estar utilizando agora o meu nested partial. E agora, quando eu descomentar essa linha, vocês já notam que os meus scripts aqui são opcionais. Então vamos entender o que aconteceu. Vamos analisar aqui esse objeto. A gente tem name, type, main, scripts e dev dependencies. Quando a gente fez essa declaração aqui, a gente pegou todas as chaves no nosso objeto package JSON e através delas a gente acessou todas as propriedades. Então, primeiro, ele acessou aqui name. Então, vamos supor que a gente tem aqui o name, né? O name é do tipo string, como vocês podem ver aqui. String estende um objeto? Não estende. Então, ele retornou esse próprio tipo aqui, que é string. E como a gente definiu que a propriedade é opcional, ele retornou como opcional. Depois, ele foi para o type. Type é string, também não estende objeto, retornou o próprio string. Depois veio para main, main também é string, mas agora ele chegou aqui no scripts. Scripts é desse tipo aqui, um objeto que contém outras propriedades dentro. Então ele verificou, eu vou até copiar isso aqui, seria basicamente isso, ele verificou se isso estende um objeto. Isso aqui com certeza estende um objeto, então isso foi passado aqui para dentro do nosso nested partial, e aí aqui dentro, nessa propriedade aqui, o nested partial retornou para a gente um outro objeto, né? Então a gente passou isso aqui para dentro, né? Ele foi recebido aqui. E aí, agora, aqui no nosso T, a gente vai ter esse objeto aqui, que contém build, dev e start. E aí, ele verificou a propriedade build, não estende objeto, então retornou ela própria, né? Mas, basicamente, a gente chamou a nossa tipagem dentro dela própria e definiu aqui nas propriedades dela, né? A gente pode fazer a mesma coisa com o required. Eu criei aqui o nested required e agora eu eliminei aqui a possibilidade da propriedade ser opcional. Fiz a mesma coisa aqui que no de cima, né? Ó, se essa propriedade estender um objeto, eu vou retornar aqui o nested required novamente para ser o tipo aqui dessa propriedade. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui com o read-only, né? Eu quero definir que todas as propriedades vão ser read-only. Então eu tenho aqui o nested read-only. Recebo meu objeto, defino aqui na frente da propriedade que ela vai ser read-only. E aí aqui verifico se ela é um objeto. Se for, eu chamo novamente aqui o nosso type nested read-only para ser essa propriedade. Se não for, só ponho ela aqui de volta, né? Vou utilizar aqui o nested read-only no nosso package JSON, né? Agora a gente tem o read-only package JSON e todas as propriedades, inclusive as aninhadas aqui, são read-only. Então, ó, inclusive, se eu criar uma função aqui só para receber o package JSON, a gente vai notar isso, ó. Read-only package JSON. E aí, não pode escrever package, né? Esqueci desse detalhe. É uma palavra reservada do JavaScript. Então, ó, se eu tentar acessar aqui, ó, dev dependencies, tsx, eu não posso atribuir nada para cá, porque agora essa propriedade aninhada, ela também é read-only. Olha o que acontece se eu colocar só o read-only normal do TypeScript. A propriedade aninhada não é read-only, então eu posso substituir ela. Mas com o nosso nested read-only, que usa da tipagem recursiva, isso aí já não foi possível. Eu criei uma variável onde eu coloquei uma única string, porém com diversos nomes separados por vírgula. Vamos supor que em alguma tipagem eu queira pegar todos esses nomes e juntar em um union type. Eu quero ter um union type onde a tipagem possa ser Rinco, ou Juliano, ou Cristiano, ou Ana, ou Nicole. Como eu faria isso usando uma tipagem recursiva? Vamos criar aqui uma tipagem chamada split. Isso mesmo, como se a gente estivesse utilizando a função split do JavaScript. A gente vai receber aqui um separator, vou chamar de S, que deve estender uma string, e a gente vai receber aqui uma string, que eu vou chamar de T. Eu vou deixar assim por enquanto, só para mostrar para vocês como que funciona o split, né? Então a gente tem aqui a nossa string e o método split. Aqui dentro a gente pode passar um separator, por exemplo, eu quero separar essa string por vírgula, e posso pôr isso dentro de uma variável, e o que a gente vai ter aqui agora é um array de strings. Mas imagine que eu queira ter, de fato aqui, como um union type, todos os valores possíveis, explicitamente na tipagem. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou verificar se a nossa string, que eu estou passando aqui, como segundo genérico, estende esse exato padrão. Primeiro eu vou inferir o tipo aqui, vou chamar de splited. Depois eu vou verificar
se no meio dessa string existe o caractere que a gente passou no primeiro genérico. E aí, depois disso, eu infiro aqui o resto, né? Eu vou chamar de rest. Então, se a nossa string estender isso, o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui o nosso texto splitado, ou eu vou retornar o split novamente, né? Eu estou chamando ele aqui novamente, e eu passo o separator como primeiro genérico de novo, e agora eu passo o resto da string. Agora, se não estender isso, eu retorno never. Vou quebrar a linha aqui para ficar fácil de visualizar. Então, eu vou criar um tipo aqui chamado names. E aí, eu vou fazer um split aqui. E o separador, eu quero que seja aqui uma string, vírgula. E o nosso texto, que eu quero splitar, vai ser o typeof aqui de names. Agora, olha que legal o que a gente vai ter aqui. Em names, eu vou ter Rinco, ou Juliano, ou Cristiano, ou Ana. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. No início, para eu poder entender como é que essas funções recursivas funcionavam, eu pegava uma a uma e ia fazendo os passos aqui, um atrás do outro, né? Então vamos entender. Primeiro, a gente passou aqui essa exata string para a nossa tipagem split. Então, deixa eu deixar comentado aqui, certo? Como primeiro genérico, a gente tem aqui a nossa vírgula, certo? Vamos ver agora a nossa segunda linha aqui. Eu estou verificando se a nossa string, que é exatamente essa, que está no nosso tipo genérico chamado T, estende esse padrão. Então, olha o que vai acontecer. Ele vai inferir o tipo splited até achar o nosso caractere separador. Então, o nosso caractere separador é a vírgula. Então, o primeiro que ele achou foi esse aqui. Então, o nosso splited vai ser Rinco. Então, nessa primeira chamada aqui da tipagem, o tipo que eu inferi com o nome de splited é Rinco. E aí, aqui no meio, a gente tem o nosso caractere vírgula. E depois a gente tem o rest, que é o resto da string, que é exatamente esse. Juliano, Cristiano, Ana e Nicole. Então, com isso, a gente sabe que a gente está retornando aqui Rinco, né? O nosso splited, ele é Rinco. Então, aqui na primeira chamada, a gente vai ter Rinco. E no ou aqui, a gente vai ter a chamada do split de novo. Agora, a string Juliano, Cristiano, Ana e Nicole, né? Então, agora, na segunda chamada, a gente está recebendo o resto da string da primeira chamada, né? Então, agora a gente tem Juliano e ele vai ser o nosso splited porque ele foi a string que foi encontrada antes do nosso separator, que é a vírgula. E ele está bem aqui no meio, né? Então, agora, o Juliano foi retornado na segunda chamada aqui do nosso split como o nosso parâmetro splited. Então, o resto aqui agora, que a gente inferiu aqui, se tornou Cristiano, Ana e Nicole. E agora, eles vão vir aqui para outra chamada do split, né? E agora, na terceira chamada do split, eles vão estar aqui. E aí sim, agora sim, o Cristiano vai ser o splited. E isso vai ocorrendo até acabar a string, né? E aí, quando a string acabar, ela vai retornar never. E retornando never dentro de uma tipagem de união de tipos, né? Ele vai ser excluído daqui. Bom, já vou alertando que isso aqui não é para qualquer um entender. Mas se você quer se tornar um especialista aí em tipagens do TypeScript, eu recomendo você tentar se aprofundar nessa tipagem recursiva, porque agora eu vou mostrar aqui um tipo que é bastante usado aí em diversos cenários. Eu mesmo utilizo na minha base. Já vou avisando que esse não é o exato tipo que eu defini na minha base, ele não está desse jeito, né? Ele está um pouco modificado lá na minha base, mas aqui é o exemplo básico dele, né? Inclusive, essa tipagem aqui é utilizada no Express. Se você instalar os tipos do Express aí no seu projeto, essa tipagem aqui ela é utilizada na hora que você vai definir a rota. Então, olha que legal. A gente vai ter aqui um tipo chamado parents e eu vou utilizar aqui o meu getParents. E agora, basta eu definir uma rota de API aqui qualquer. Então, vamos supor que eu tenha lá uma rota, vou chamar a rota users aqui. Eu quero acessar um usuário e aí eu quero acessar o ID de um usuário. Em qualquer projeto de Web API, JavaScript básico, você sabe como é que funciona uma rota, né? A gente define aqui os segmentos e os parâmetros que essa rota vai ter. E se você utiliza aí algum framework ou lib para lidar com essas requisições, para fazer os handlers das rotas, é muito provável que você receba esses parâmetros dentro de um objeto. Mas essa tipagem getParents serve para extrair o segmento que contém um parâmetro. Então, olha o que a gente vai ter aqui no nosso parents, nosso user ID. Inclusive, eu posso pôr mais segmentos aqui, ó. Se eu tenho barra post, ainda vou ter o user ID, mas eu posso ter outros parâmetros, por exemplo, o post ID. E agora eu vou ter aqui user ID ou post ID. Eu vou tentar explicar de uma forma muito simples como que essa tipagem está funcionando. Se vocês não conseguirem entender, tudo bem, vocês podem tentar de novo uma outra hora, mas dá uma chance aí, vamos ver se vocês conseguem entender. Vamos entender o que essa tipagem recursiva fez. Primeiro, eu passei essa exata string, né, que é um tipo, para dentro aqui do nosso getParents.
Vou copiar isso e como comentário eu vou deixar ela aqui em cima. O nosso tipo genérico chamado T contém essa exata string aqui. Então a gente está verificando se o nosso tipo genérico estende esse padrão aqui de string. Bom, vamos verificar se ele estende. Ele está verificando se existe aqui alguma string até chegar no 2 pontos. Vamos ver, existe sim, ó, /users, e chegou aqui no 2 pontos, certo? Então, até aqui a nossa string é /users. Chegou no 2 pontos, eu inferi o que tem antes da outra barra como parent. Então, o que vai ter aqui antes da próxima barra é o nosso user ID. Então, dentro de parent, eu tenho user ID. E aí, depois da barra, eu inferi aqui como REST. Então, eu vou ter aqui, depois da nossa barra, post barra 2 pontos post ID. Ok, então nesse momento, aqui no nosso parent, eu tenho user ID e no nosso REST eu tenho post barra 2 pontos post ID, certo? Então o que vai acontecer? A gente verificou se o nosso tipo genérico T estende esse padrão de string, inferiu os tipos, extraiu os tipos e se sim, a gente vai retornar aqui o nosso parent, que no caso aqui agora ele é user ID. E como a gente está retornando um union type, ou vai ser o parent, ou vai ser a chamada de volta do nosso getParents. E eu estou chamando ele com o nosso REST. Então agora eu estou passando post barra 2 pontos post ID aqui para dentro do getParents. Então deixa eu abaixar isso aqui. Nesse exato momento a gente tem o nosso parent user ID aqui. E a gente tem a chamada do getParents novamente. Só que agora passando essa string, ao invés dessa outra string completa aqui, né? Então vamos ver agora, recebendo a string post barra 2 pontos post ID. Eu vou deixar o user ID aqui, para vocês saberem que ele ainda está ali, né? Então, agora o nosso tipo genérico T recebeu essa exata string. Vamos verificar se a nossa string estende esse padrão. Bom, até chegar nos 2 pontos, a nossa string é post barra. Então, ela é deletada. Então, a gente tem o nosso 2 pontos aqui. E depois dos 2 pontos, a gente tem só post ID. E aí que vem a sacada aqui da nossa outra checagem. Como vocês podem notar, o nosso post ID não termina com barra e o resto de uma string. Então, essa primeira checagem aqui, ela dá falso. Quando ela dá falso, ela vem aqui para os 2 pontos. Então, agora, nessa linha, a gente vai estar verificando se o nosso tipo genérico estende esse padrão. String, 2 pontos, e aí infere o nosso parent. Bom, antes dos 2 pontos, ainda assim é uma string. Então, isso aqui ainda vai dar verdadeiro. E aí, depois dos 2 pontos, tem aqui o nosso parent. Então, ele faz a inferência aqui, pega aqui, extrai o nosso post ID. Agora, o nosso post ID é o nosso parent e ele retornou aqui na tipagem recursiva, né? E como a gente usou ela aqui, o retorno dela é o nosso post ID, certo? E com isso, a nossa primeira chamada do getParents retornou nosso user ID ou o nosso post ID. E é exatamente isso que a gente tem aqui. E obviamente, como é uma tipagem recursiva, a gente pode ter parâmetros infinitos aqui que ele sempre vai retornar corretamente. Posso pôr aqui uma coisa qualquer, ó. E agora a gente vai ter ela aqui também, ó. Full, bar, bas, bis. A gente vai ter todos os parâmetros que a gente passar aqui, porque a tipagem recursiva é infinita e ela vai continuar chamando a si mesmo até a checagem da never, né? E quando dá never, ela não se junta no union type, né? Bom, se você achou isso muito difícil, pode ter certeza que você está completamente correto. Se você se depara com isso pela primeira vez, obviamente não vai ser a coisa mais simples do mundo de entender. Você pode até pensar que isso é inútil, né? Essa tipagem recursiva pode ser inútil. O que você vai fazer com isso? Eu te garanto que se você quiser criar códigos profissionais em TypeScript, a tipagem recursiva com certeza vai ser uma das coisas que você vai mais utilizar. Eu te dei uma introduzida aqui sobre o que é a tipagem recursiva. Eu recomendo você tentar se aprofundar ainda mais. Tente criar suas próprias tipagens. Já vou alertando que esses recursos aqui que eu estou mostrando sobre o TypeScript é só para pessoas que têm criatividade. Você tem que saber como utilizar essas tipagens. E também você precisa saber como conciliar elas com o seu código funcional JavaScript, né? Não adianta você criar uma tipagem recursiva, bonitona lá, pega uma string e transforma em um objeto e faz um monte de coisa, se a sua função JavaScript, né, o seu código funcional, não fizer isso de fato, né? Mas acredito que com esse vídeo vocês puderam ter uma introdução sobre o que é a tipagem recursiva e é assim que a tipagem recursiva funciona no TypeScript.